Olá, eu sou Márcia Piutier e começa agora o nosso podcast Ontem, Hoje e Amanhã. Sabemos que tudo que acontece no passado reflete no presente e transforma o futuro. Hoje eu converso sobre um tema que motiva e movimenta muita gente no Brasil, o empreendedorismo. Eu recebo o consultor de negócios, professor e escritor Lauro Barilari, autor do livro Pauta Oculta do Empreendedor. Prazer, Lauro, estar com você aqui. E eu começo perguntando o que seria essa pauta oculta, né? A gente ouve muito falar em agenda oculta, mas essa pauta oculta do empreendedor, qual seria ela? Márcia, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Bom, a pauta oculta do empreendedor, Márcia, ela reúne 22 temas, dando uma visão sistêmica, uma visão multidisciplinar para o empreendedor. Não que esses temas não sejam discutidos, mas eles chegam ao empreendedor de forma sistêmica, numa visão mais numa visão mais estratégica do processo do empreendedorismo. Então, a ideia é você ir além do plano de negócio e buscar os reais fatores críticos de sucesso para você empreender. Então, Ô, Lauro, quando a gente pensa em empreendedorismo, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades é você estabelecer o seu nicho de negócio, porque empreender em quê e para quem? Seria essa a pergunta mais importante para uma pessoa que quer empreender? é importante, sim, é importante a gente chegar ao nosso público, né, a se posicionar estrategicamente. Quando a gente tem uma ideia, a gente pode partir do zero ou a gente partir de um público para gerar aquela ideia, né? Mas é importante, veja bem, é importante a gente sempre é, é, buscar humanizar a nossa ideia, né? A gente buscar sempre uma visão centrada no ser humano, quer dizer, como solucionar os reais problemas, né? É como transformar, melhorar a vida das pessoas, né? Então, o principal quando a gente vai empreender é a gente buscar não só aquela questão de propósito pessoal, mas sim você buscar soluções de fato e entender que o mundo, os produtos e serviços, eles estão num processo de convergência e o ser humano hoje ele busca soluções. E os valores estão se transformando, né, Márcia? Os valores a cada dia na verdade, a gente resgata antigos valores e as novas gerações, as novas tribos, essa diversidade que tem hoje em dia, é muito difícil você entender o padrão comportamental dessas novas gerações. Então, um dos maiores desafios é a gente entender ou, ou tentar entender, né? Porque é uma missão muito difícil a gente conseguir nichar, que a gente chama de nichar. Hum. Nichar seria a gente buscar um público-alvo, mas se o público-alvo muda a todo momento, né? Se as pessoas estão em constante mudança, a diversidade é muito grande, então é um desafio você pensar de forma estratégica e você atingir, engajar um determinado público. Isso é um grande desafio hoje em dia no empreendedorismo. Agora, quando a gente também pensa, né, em transformação, que você falou, você tem que trazer mais, vamos dizer assim, em termos de conforto e bem-estar, que o foco seria sempre trazer uma coisa nova, né, uma coisa diferenciada. Nessa hora, ah, o que a pessoa precisa entender? Ela tem que entender o quê? De logística também, ela tem que entender de finanças, porque empreender parece uma coisa assim, simples, mas ao mesmo tempo muito complicada, já que o público está em transformação. Quais são os pontos importantes de uma pessoa? Eu quero fazer tal negócio. O que eu preciso? Qual é o meu primeiro momento nesse negócio? Bom, a primeira coisa é a gente entender que não basta trazer algo novo. Nós temos que ter uma cultura de inovação. Eu costumo dizer que inovação e cultura de inovação são coisas diferentes. A cultura de inovação é você buscar continuamente a melhoria, mesmo que você não inove. Você pode, Hum. você pode não ser inovador, mas ter uma cultura de inovação.
Não adianta, por exemplo, eu trazer um ótimo produto, por exemplo, e nunca mais eu gerar nenhum outro produto. É uma empresa de um produto só, ela vai morrer junto com esse produto. E Isso é hoje em dia, importante, quer dizer, você tem que ter sempre a criatividade e oferecer coisas exatamente, novas. buscar, se não for o novo de verdade, mas buscar a novidade, buscar o retrofit, novas embalagens, novos sabores, novas soluções, buscar novas experiências para o consumidor. Quando a gente fala do novo, é muito mitológico, né? A gente fala o novo nem a gente não tem capacidade de inovar o tempo inteiro, mas a cultura de inovação ela pode ser absorvida pela nossa startup, pela nossa empresa, pelos nossos. Eu não gosto de falar a palavra colaborador, mas pelos nossos partners, pelos nossos Sim. sócios. Eu acredito que uma equipe não se faz só de trabalhadores e funcionários. Isso é muito burocrático, essa visão, né? É, além disso, o que a gente precisa, Márcia, para poder empreender? Bom, na minha visão, o sucesso, é lógico que o sucesso depende da visão de mundo de cada um, né? A leitura Uhum. de mundo de cada um. O conceito de sucesso ele é relativo de acordo com a experiência de cada um e com os valores pessoais de cada um. Mas a gente sabe que ele é multifatorial. E uma coisa é certa: não há receita de sucesso, que isso é um clichê que todo mundo fala, mas há receita de fracasso. Então é importante Isso a é gente. importante. Qual é a receita de fracasso, Lauro? A receita, né? Olha, olha, a receita de fracasso a gente tem que aprender errando, né? Quando a gente está errando, a gente está absorvendo esse aprendizado. O que dá errado? A partir do momento que a gente já sabe o que dá errado, a partir desse ponto é que vai dar certo. Tá? Então, assim, a partir do que vai dar errado, é igual um casamento, né, Márcia? É igual um casamento. Você sabe que se você ficar no celular na cama 11 horas da noite, que vai dar errado. Né? Vai dar muito errado. Né? Agora, a receita de sucesso, a gente não sabe a receita de sucesso. Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão do equilíbrio entre a vida e o trabalho, a família, a vida pessoal, equilíbrio psicológico, físico, espiritual. Eu acho que a criatividade ela tem como pré-requisito esse equilíbrio. Não adianta esse negócio de o empreendedor é aquele que não dorme, é aquele que sua a camisa o dia inteiro e não dorme. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o equilíbrio de vida é muito importante para o empreendedorismo. Né? As referências são importantes, as referências em que você acredita, as crenças que você acredita, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu amigo, é um grande empreendedor brasileiro que você se inspira. Quer dizer, a inspiração ela é algo muito importante para o ser humano. Né? Uma outra coisa que você perguntou sobre alguns aspectos que ajudam. Né? Uma outra coisa é o custo de oportunidade na nossa vida. É importante que a gente utilize esse conceito não só nas decisões de rotina, perdão, não só nas decisões estratégicas, mas também nas decisões de rotina. Cada ação a gente tem que levar em consideração a perda de tempo e de dinheiro, né? Porque é muito comum a pessoa que não estuda e começa a perder tempo e dinheiro com coisas que não vão agregar valor. Então, o custo de oportunidade, por exemplo, por que um milionário não pinta o portão da casa dele? Por que um milionário não pinta o portão? Bom, ele pode pintar por questões afetivas, junto com o filho, mas por que ele não pinta? Porque a hora de trabalho dele vale mais do que a hora do pintor. Então, certas análises que, ao longo do nosso dia, a gente tem que entender que fazer tudo sozinho nem sempre é a solução. É muito E difícil a aí, gente fazer tudo sozinho. e aí você falou dos partners, né, para não dizer colaboradores. E tem pessoas que querem montar uma empresa, um negócio, e já chamam a família. Então, vira uma empresa familiar. A empresa familiar, segundo a sua análise e a sua experiência de vida, ela é mais propensa a dar certo ou a dar errado? Parece que somente 4% das empresas familiares elas fazem 100 anos. Tá? Esse dado aqui é muito interessante. Né? Somente 4% das empresas que envolvem família ultrapassam 100 anos de existência. Isso é bem interessante, porque nem sempre
a pessoa certa é aquela que está do nosso lado, né? É um desafio você ter filhos que gostam do que você faz e que E possam façam bem, né? E É, façam bem. exatamente, que queiram assumir. Então, quando a gente fala de família, você, de um lado, você tem a cultura, a tradição, a experiência da família, mas você tem também as habilidades e competências de gestão de um outro lado, né? E as empresas familiares, elas sofrem de um mal que é o excesso de vaidade, né? Então, o grande mentor, o criador, o precursor, é uma figura quase que mitológica. Então, é importante é, estabelecer limite entre família, propriedade e empresa, né? Eu acho que um dos fatores de sucesso é a gente conseguir justamente fazer essa separação do que é família, do que é propriedade, do que é empresa. E ter bastante humildade nesse processo. Então, assim, convidar um sócio, um executivo, precisa ser selecionado. Às vezes o próprio dono não tem capacidade de assumir, entendeu, Márcia? O fato de você ser um proprietário de uma empresa não te habilita a assumir a gestão dessa empresa de forma automática, Quer certo? dizer, a Então, pessoa pode ter a criatividade e a ideia, mas pode não ser um bom gestor. Então, e, tem por que ter um exemplo, bom gestor. por exemplo, você pode ser um administrador, um economista e criar um hospital, né? Você pode investir num hospital. O fato de você investir num hospital, numa clínica popular, vamos dizer assim, não te habilita a ser o diretor desse hospital, porque você não tem domínio nenhum, né? E muitas das vezes o salário que você vai, que a empresa pode te pagar, não é o salário que você gostaria de receber. Isso, isso a gente tem que separar isso, a remuneração do dono, inclusive eu coloco isso na pauta oculta do empreendedor, a remuneração do dono, porque eu acho que é um dos motivos de grande conflito entre sociedades, entre sócios, né? Uma das causas de mortalidade das empresas é justamente essa questão de litígio, né, entre sócios, é justamente essa questão da remuneração do dono. Por quê? Você só vai ganhar, fazer jus àquilo que você trabalha, à função que você está assumindo dentro da empresa. E muitas das vezes a empresa não tem condições de te pagar um bom salário, mesmo você sendo o dono da empresa. É interessante essa. Uhum. É verdade. Agora, Lauro, numa pesquisa apareceu que o Brasil seria o primeiro país em empreendedorismo, à frente até da China, da Índia, da Itália, do Japão. Eu fiquei assim meio impactada com esse resultado dessa pesquisa e gostaria que você, se pudesse, explicasse um pouco o que acontece nisso em relação ao Brasil nessa posição. É isso mesmo? O brasileiro é criativo. Isso a gente tem que a gente não pode negar que o brasileiro é criativo. Mas existe uma grande diferença entre ser criativo e ser empreendedor, né? Há uma união dos dados do empreendedorismo por oportunidade, por necessidade, né? No Brasil, a gente valoriza muito esse número do empreendedorismo por necessidade. O empreendedorismo por necessidade, ele não deixa de ser uma ação empreendedora, uma iniciativa empreendedora, mas de fato não caracteriza o empreendedorismo. Até porque o índice de mortalidade das empresas que vieram do empreendedorismo por necessidade é muito alto. Então, eu acho até que isso é um grande problema, né? Você colocar isso como estatística, porque você está colocando empresas totalmente despreparadas, sem nenhuma competitividade e sem nenhum tipo de produtividade, sem nenhum conhecimento técnico, e isso gera problemas, né? Porque vai ter mortalidade mais para frente, vai ter desemprego mais para frente. O objetivo do empreendedorismo é você gerar um legado e não gerar um problema na sua vida, né? Gerar dívidas na sua vida, e sim gerar um legado para a sociedade, você conseguir gerar empregos, colaborar com o desenvolvimento econômico da sociedade. Isso é importante. Existe algum estudo que mostra assim, uma faixa etária onde a pessoa é mais empreendedora? Porque a gente ouve muito falar do grupo 50 a mais, 60 a mais, que estão se voltando para criar vamos dizer, novas ocupações, novos negócios, enfim, que querem se manter ativos no mercado de trabalho. Existe alguma análise sobre a faixa etária?
Olha, quando o primeiro boom do empreendedorismo, do movimento empreendedor, achavam-se que eram jovens empreendedores. Mas ao longo dos anos, a gente foi percebendo que a maturidade ela é muito importante no processo empreendedor. E já tem o empreendedorismo que eles chamam de empreendedorismo prateado. É o empreendedorismo das pessoas com mais de 50 anos, né? Empreendedorismo prateado. Existe um empreendedorismo feminino muito forte na África, por exemplo, no Brasil também, né? É, enfim, não há. Eu acho até que essa mistura de idades, eu acho que potencializa os resultados de uma empresa, né? De um negócio, porque você une a vitalidade, a capacidade o domínio tecnológico do jovem com a experiência, a maturidade dos mais sábios, né, das pessoas que já viveram mais. Então, eu acho que essa união ela é positiva. Né? É, Não há um estudo, acho que eu acho, pelo que eu saiba, Márcia, não há um estudo assim muito específico, muito dizendo se essa idade é melhor do que aquela idade. Né? uhum. Hoje você vê até empreendedorismo infantil, né? Quer dizer, vamos abrir aspas, não estou falando de trabalho infantil, mas eu estou falando de empreendedorismo, por exemplo, os bloggers, né? Os garotos que já estão monetizando no YouTube Kids. No YouTube Kids você tem bilhões e bilhões de vídeos, e isso demonstra uma iniciativa empreendedora muito forte que já é monetizada. Eu até queria te perguntar, Laura, porque o mundo digital deve ter feito uma transformação muito grande nessa questão do empreendedorismo, né? Eu imagino o impacto das relações digitais, de todas as mídias, dentro do mundo de negócios. E acho que dentro do empreendedorismo deve ter sido uma coisa assim muito forte, né? Sim, com certeza, Márcia. O mundo muda, né? As pessoas têm que mudar e os modelos de fazer negócio também precisam mudar. Assim como os produtos que atendem esse novo ser humano, né? Vamos dizer assim, esse novo ser humano. Eu não gosto muito dessa visão de novo ser humano, de novo, porque eu acho Hum. que o ser humano ele é formado de emoções, de sentimentos, e isso nunca vai deixar de existir, né? Nunca vai deixar de existir esse negócio da emoção, do sentimento, do relacionamento. Então, independente da tecnologia, é um grande desafio hoje você gerar relacionamento com as pessoas. As empresas, existe um ponto de equilíbrio entre eu automatizar e humanizar o negócio. Né? Quer dizer, humanizar e desumanizar o negócio. Existe um ponto de equilíbrio. Até onde eu invisto em tecnologia e até onde eu posso voltar a investir em pessoas. Então é importante o empresário entender também que agora é tudo digital, tudo digital. Não, não, temos que tomar cuidado, porque eu acho que o grande diferencial hoje, exatamente, é em você trazer a relação custo-performance, né? Você trazer uma custo-desempenho, essa relação de custo-desempenho, o grande desafio não é só você gerar coisas boas o tempo todo e coisas novas o tempo todo, e sim você trazer uma boa relação de custo-desempenho, você agregar valor à vida da pessoa, prover uma boa experiência. E o mundo tecnológico ele mudou, ele gerou uma ruptura nos padrões de negócio, tanto que hoje as pequenas empresas elas estão dominando, estão crescendo. Quantas empresas, né, bombaram, ultrapassaram a barreira de 1 bilhão de market value, né, de valor de mercado, que são considerados unicórnios? Quantas empresas cresceram e quantas empresas antigas perderam valor? Quer dizer, caíram no ranking de valor de mercado, elas caíram. Empresas que antes, bancos e indústrias, que antes elas estavam no topo da lista das mais valiosas empresas do mundo, hoje elas estão para trás. Uhum. Ô, Lauro, o Brasil, por exemplo, já tivemos vários planos econômicos, temos o real há muitos e muitos anos, enfim, agora se preocupa-se com a volta da inflação. Quer dizer, esse panorama econômico brasileiro afeta muito o empreendedorismo, não só na questão
da performance das empresas, mas na vontade de querer empreender. Você que tem já mais de 6.500 alunos que você deu aula sobre empreendedorismo, como é que você vê esse mundo, esse Brasil de agora, através da mente dos seus alunos? Pois é, então, o Brasil ele tem o problema sistêmico da educação, né, voltada para o empreendedorismo, que nós precisamos profissionalizar o empreendedorismo dentro do Brasil. É aquela história do empreendedorismo de necessidade versus oportunidade. Né? E Uhum. você tem o incentivo público, né, que já tem uma certa melhoria, mas nós temos muito que caminhar. O custo do Brasil ainda é muito alto para o empreendedor. Né? A logística, por exemplo, o peso da logística é muito grande para você entregar os produtos, né? Principalmente os produtos físicos, porque a gente fala muito da tecnologia, mas 1 metro continua sendo 100 centímetros, né? 1 quilômetro continua sendo 1.000 metros, 1 hora continua sendo 60 minutos. Então, o trânsito continua sendo ruim. Então, nós temos que enfrentar esses velhos problemas. O empreendedorismo, embora fala-se muito que a tecnologia quebrou barreiras, a tecnologia aproximou todo mundo, é uma grande verdade isso. Porém, nós temos que ver isso com reserva, porque o grande desafio é a gente conseguir criar no país um ambiente favorável ao empreendedorismo, né, com normas de incentivos, mas incentivos reais, tá, Márcia? Porque o que eu vejo, por exemplo, a própria MEI, que foi um grande avanço, eu acredito que parece que hoje o faturamento está em R$ 8.000 bruto. Né? E a gente sabe muito bem, os empreendedores sabem que isso não é possível você alavancar pensando nesse valor. Tá? Então, eu acho que tudo que é feito meio pela metade no país. Né? Então, tem que ser pensado o empreendedorismo desde do colégio, nas universidades, na grade curricular, não só na grade curricular, mas pensar em apoio ao empreendedor de forma mais efetiva. Né? Você isentando, de fato, o empreendedor nos primeiros 5 anos e tal, porque o que tem hoje é muito tímido, né? Ainda muito incipiente em relação ao potencial de incentivo que a gente poderia dar para o empreendedor. Ô, Laura, eu quero agradecer muito aqui o nosso podcast. Espero que o Brasil continue trilhando esse caminho do empreendedorismo, porque é uma saída importante, né, para a economia, né, para o desenvolvimento, inclusive, e também para essa geração prata, como você falou. E, enfim, te agradeço muito, e acho que vamos ver lá a pauta oculta do empreendedor com lupa para descobrir todas as coisas ocultas e não errar no caminho. Muito obrigada, Laura. Muito obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui de frente com você. Tá? E um excelente final de ano para você, para os seus ouvintes, para a sua produção. Muito obrigado.